Então, boa tarde. Gostaria de dar início à palestra do professor Paulo Lício. Bom, o professor Paulo Lício é professor do IC faz bastante tempo, desde quando? 34, 35 anos. Ele não se lembra, mas ele foi meu professor no mestrado. Eu fiz graduação, fiz mestrado aqui. E você deu aula para mim, você não lembra. E hoje ele vai falar sobre Reflections of a Newbie CIO while learning his job, equacionando a insuficiência de sistemas eficazes com a restrição de recursos para pessoal e investimentos em TI. Então, no momento, o professor ele é assessor da vice-reitora da Unicamp, responsável por essas questões de governança de TI em nível de Unicamp. Então, muito obrigada pela palestra. Ok, eu não sou nenhum profissional na área, mas entendo um pouquinho de computadores. Afinal de contas, eu administrei, vivi meu mundo Unix desde a época da minha tese de doutorado. E quando eu cheguei aqui, não havia ninguém que fizesse isso aí, que entendesse de máquinas Unix. Chegaram as primeiras estações Unix da Unicamp, e aliás, a maior rede do Brasil, né? Porque haviam algumas máquinas Unix contadas numa mão no Brasil. E de repente nós recebemos 220 máquinas aqui na Unicamp. Então eu fui encarregado de administrar a rede do IC, simplesmente porque eu usava Unix no meu doutorado. Cheguei aqui e comecei a fazer esse trabalho. Eu só posso interromper um minuto só. Então, só para deixar registrado historicamente que o professor ele controlava as máquinas Unix e a administração, todos os professores se beneficiavam porque ele era o gerente de todas as máquinas. Só que ele fazia experimentos com os alunos. Afinal de contas, eu sou um pesquisador. E, então ele é conhecido, professor Luquezzi, professor Tomás, deixa eu registrar isso aqui, que eles ficavam muito bravos quando os alunos dele derrubavam as máquinas. Então isso por muito tempo aconteceu no IC. Então, só para deixar registrado. Até que me aposentaram da tarefa. A paciência acabou. Ok, o que eu pretendo falar um pouco? Sobre como é que é TI aqui na universidade. A visão geral que as pessoas sentem, a impressão que elas têm é que os sistemas são insuficientes, são inadequados ou ineficazes. Tá? Há uma severa incapacidade do nosso pessoal de TI em todos os órgãos, unidades, de atender a demanda. Talvez isso seja verdade em qualquer lugar. Tá? Mas há umas coisas muito estranhas que acontecem aqui, que parece muito normal para a comunidade que vive aqui, mas é completamente irracional em qualquer outro lugar. Inclusive, parte das nossas universidades irmãs aqui do estado de São Paulo já estão com uma visão bem diferente da nossa. Ao mesmo tempo, nós estamos, todo mundo sabe, nós estamos numa severa restrição de recursos, tá? O que impede a reposição de força de trabalho. Bom, depois eu talvez fale, eu não estou tocar agora no assunto. Eu acho que uns 4 anos atrás nós tínhamos quase 8 mil funcionários e 2 mil docentes. Hoje nós estamos com 6.700 funcionários. Uma queda de 20% quase, 15% pelo menos. E por quê? Porque as pessoas se aposentam, as pessoas saem ao mercado em busca de melhores oportunidades e tudo mais. E nós não conseguimos contratar, por quê? Porque apesar disso, aqueles que se aposentam como estatutários não têm a... Deixa eu tirar esse barulho daqui, que senão não vai dar certo. Sai. Eu tirei, subiu. As pessoas não... elas continuam na folha de salário, na nossa folha de pagamentos, como salário. Tá? O governo do estado não separou essa parte. Então, o aposentado estatutário, aquele que não é CLT, continua na nossa folha salarial, então é mais difícil dela emagrecer. Mesmo assim, sabem, se acompanham o nosso orçamento, a gente estava rodando a 115% do orçamento, ou seja, com 15%
além da entrada da receita, e hoje nós estamos com 103 aí, tentando chegar no azul de novo. Só para vocês terem uma ideia da situação. O que se desejaria num cenário desse? Simplificar processos internos sobre uma plataforma digital. Em todo lugar vocês ouvem falar sobre transformação digital. Quem trabalha em empresa está cansado de ver isso aí. Tá? Diminuir burocracia, minimizar esforço e tudo mais. Prover sistemas modernos e eficientes. Afinal de contas, existe essa sensação de que nunca se tem os sistemas adequados aqui dentro. E, especialmente aqui do ponto de vista da gestão, alta administração da universidade, gerir a universidade informada por dados. E até hoje isso não ocorreu. Toda a gestão é feita de maneira caótica e pessoal, estimativa, subjetiva, mas nunca baseada em dados, porque simplesmente os nossos dados são muito difíceis de levantar e complicados de fazer exercícios. Tá? Quando você obtém os dados, é aquilo ali, fica olhando para ele, ó, tá bom, uma tabelinha, o PDF está aqui, muito bonito, etc. É isso que dá para fazer. Não tem uma gestão moderna que você, por exemplo, com software de BI, que você consegue fazer exercícios, fazer análise preditiva e tudo mais. Se vocês visitarem o site do planejamento estratégico da Unicamp, há diversos objetivos estratégicos da Unicamp e que tem envolvimento direto ou indireto da área de TI. Não da área de TI, mas de TI. Tem envolvimento, tem implicações. Tá? 10 deles eu posso dizer que tem implicação direta de TI para que sejam atingidos. Tá? Especificamente na CGU, na Coordenadoria Geral da Universidade, que é a divisão que a vice-reitora tem o título e o cargo, e onde eu estou como assessor, existe uma diretriz do PLANES, né, do nosso planejamento estratégico, chamado Universidade Digital. Tá? E a gestão, na época da eleição, da candidatura do atual reitor, tinha um lema chamado Unicamp Digital 2020, ou seja, em 2020 a gente tentar digitalizar todos os processos, ou a maioria deles, especialmente os famosos processos de capa azul, que são as coisas mais conhecidas aqui dentro da universidade no ambiente administrativo. O que aconteceu algum tempo depois do início da gestão? Nós resolvemos contratar uma consultoria externa para nos ajudar nesse processo. A empresa que contratamos chama-se Gartner, ela é líder no mercado, tem 10 vezes mais mercado que o segundo concorrente, então acho que é bem fácil escolher dentre essas possibilidades. Eu listei aqui alguns dos diversos sistemas, alguns dos diversos projetos estratégicos que envolviam TI, nesse planejamento estratégico da universidade. Alguns deles tinham, assim, às vezes eram genéricos citados. Se você olhar nesse planejamento estratégico, alguns deles são muito genéricos, outros são específicos. Tá? Nesses casos eu andei particularizando. Por exemplo, num desses temas aqui, o tema número 2, eu particularizei para um caso muito peculiar que a gente tinha, que é SAI. Quem aqui é bolsista do SAI? Certo. Vocês adorariam saber que os sistemas computacionais onde rodavam esse negócio, quando chovia, caía água em cima do servidor. Significa aí que você podia não receber sua bolsa. Tá? Então, por causa disso, nós fomos chamados para intervir e dar um jeito nisso aí. E a solução que nós fizemos é, no mínimo, tirar os computadores, os servidores, fisicamente daquele lugar. Mas isso envolveria muito mais trabalho e nós fizemos isso. Então, os sistemas foram migrados para a nuvem da Unicamp, assim como muitos outros estão fazendo. A administração e desenvolvimento foi absorvidos pela DAC, né, Diretoria Acadêmica. Afinal de contas, é um sistema que envolve dados muito mais acadêmicos do que qualquer outra coisa. Então, faria muito sentido fazer isso. Vamos falar também sobre uma base de dados única e integrada, que é uma coisa que falta para gerir a universidade acionada por dados. A consequência disso, que é introduzir o uso de uma ferramenta de BI,
como é que a gente pode lidar com dados de IoT, que é uma realidade ainda que você não pode resistir, né? Os dispositivos de IoT vão começar a se espalhar. Já tem alguns na Unicamp, mas vão ficar cada vez mais populares, eles vão gerar muitos dados e nós temos que ser capazes de lidar com eles. Isso não é simples. Os processos digitais são os famosos. A sua vida acadêmica, você pode não saber, aluno, porque você nunca bateu lá atrás do balcão. Lá, a sua vida acadêmica está numa pastinha azul. Então a gente tem que acabar com esses papéis. E tem outros aqui que nos interessam. Por exemplo, nós queremos, nesse processo de digitalizar o processo, a gente quer aproveitar e simplificar. Então, quem tem um pouco de envolvimento conhece as filosofias Lean e coisas assim, né? Vamos simplificar a burocracia. E, inclusive, um projeto específico lá da CGU para desburocratizar os processos internos. Estudar sistemas alternativos. Nós estamos fazendo isso. Por que nós temos que rodar os sistemas que a gente roda hoje? Eles vão ficar para sempre aí? Será que não tem um melhor? Esse é o tipo de coisa. Nuvem. Nós temos nuvem, mas ela nem dá conta de toda a nossa demanda. E as nuvens comerciais? Onde é que elas ficam nesse processo? Por que a Unicamp não usa nuvem comercial? Quer dizer, ela usa já, mas não intensivamente. Bom, por que a gente está na situação atual? Quem conhece um pouco da Unicamp vai entender que ela é toda descentralizada, uma espécie de uma federação. Cada órgão federado entende como é que deve gerir suas coisas, não só administrativas, mas especialmente de TI, e resolve fazer do jeito que bem entende. Sempre foi não, mas de muitos anos para cá tem sido cada vez mais assim. O que é muito estranho em qualquer ambiente administrativo, qualquer tipo de organização. Eu demorei um tempo para entender, quer dizer, eu já sabia que era assim, mas eu não sabia como é que era em outros lugares. Eu comecei a olhar em outras organizações do mundo e vi que aqui é muito diferente. Além do mais, a gente tinha uma consultoria para nos dizer isso. Não é simplesmente a minha opinião de ficar olhando em um lugar ou outro. Essa consultoria tinha dados do mundo inteiro, do Brasil inteiro e do mundo inteiro. O que aconteceu aqui na Unicamp? Antigamente, muito antigamente, todos os sistemas de TI eram centralizados no mainframe que existia aqui. Com o tempo, possivelmente, eu não sei a cultura, tem ali uma testemunha que o Paulo Fábio pode dizer um pouco sobre esse processo, mas os clientes, ou seja, os usuários da comunidade reclamavam de serviço e resolveram tomar ações no sentido de descentralizar. Já que vocês não fazem, eu vou montar um grupo aqui e vou resolver meu problema. Então, com isso, começou o desmembramento da área de recursos humanos, depois a área administrativa e financeira, a área acadêmica, o hospital de clínicas e assim vai. E aí isso meio que colocou a norma dentro da Unicamp. As unidades de ensino e pesquisa, cada uma acha que deve fazer de um jeito ou de outro e não pergunta a ninguém como deveria ser. Existe uma política central, uma diretriz? Desde que isso começou, nunca mais se fez essa pergunta aqui dentro da Unicamp. E se alguém fazia, não encontraria resposta. Tem mais essa. A consequência inevitável desse processo foi a perda de governança de TI. Então, do ponto de vista de TI, isso aqui parecia vocês já viram no microscópio eletrônico, as amebas vivas, live, elas ficam assim, cada uma para um lado. Parece um movimento browniano, cada uma independente da outra. E TI, especialmente TI, mas muitas outras áreas, TI deveria ter um norte, deveria ter um campo magnético orientando todas elas, sigam nesse caminho. Não é o que eu encontrei, foi exatamente o oposto. Essa consequência se traduz da seguinte forma: muitos grupos pequenos de TI, especialmente de desenvolvimento, completamente isolados dos outros, desenvolvendo do jeito que queriam ou que achavam. Grupos pequenos implicavam em incapacidade de... Não sei se vocês sabem, mas o cara que administra TI, ele tem que, como qualquer outra área, tem que se reciclar. Tem que ter tempo para ler, para ver o que está acontecendo de novo, para ir chegando em novas tecnologias. Esses grupos pequenos tornavam isso virtualmente impossível. Na hora que o sujeito saía de férias ou tinha um afastamento por motivo médico, seja lá o que for, a unidade ficava meio que na mão. Então, grupos pequenos não rolam. Se você não tiver um grupo grande que consiga absorver saídas, ausências temporárias de
um ou outro indivíduo, não há condições de manter rodando. Não há coerência em tecnologias e metodologias, cada um acha que é de um jeito ou de outro. Sistemas são inseguros, tá? Não vou falar para vocês darem uma visurada lá nos sistemas de recursos humanos nossos, para vocês verem quão seguros eles são. Eu não falei isso aqui. São sistemas pesados, são sistemas inescaláveis para uso pesado. Todos os sistemas, algumas unidades, seus sistemas, fazem uso de outros. Para fazer acesso a esses dados, tem que fazer, você pode fazer isso aqui durante a madrugada em tal hora, para não dar conflito com outros, porque durante o dia é negativo. Se você acessar, fizer um grande acesso na base de dados durante o dia, todos os serviços vão parar. Legal, né? Vocês gostam de fazer? Já pensou? Vocês começam a trabalhar aqui no IC, na sua máquina, aqui na sua estação ali, e alguém usa remotamente ela e gasta todos os cores processando uma análise de um deep learning, qualquer coisa, e você fica ali batendo uma tecla esperando 10 segundos para ela ecoar de volta. Ninguém gosta disso. Os sistemas tendem a ser idosos, porque o pessoal de desenvolvimento não dá conta da demanda. Então, nós vamos ver que um problema grave aqui é justamente a manutenção. Não se revisita, ou não se visita os sistemas já desenvolvidos com frequência, aliás, com quase nenhuma frequência. Então, à medida que você olha no timeline, tira um retrato hoje, olha a idade de cada sistema, vocês vão ver que tem sistemas recentíssimos, com cara bonita, nova, moderna, e tem sistemas de meia idade até chegar àqueles mais anciãos, com tecnologia completamente ultrapassada, que você bate o olho e fala, em que século eu estou? Tem de tudo na unidade. Bom, então, temos uma sensação de falta de sistemas, de ausência de serviços disponíveis. Tá? Ter diversidade de tecnologias, frameworks, linguagens e arquitetura parece ser muito saudável. Né? Acho que todo mundo diz aí que você não pode depender de uma única tecnologia, etc. Realmente depender de uma única não é saudável. Mas depender de uma multitude delas é um pesadelo para manter, para treinar gente, para conseguir gente e tudo mais. E com essa falta de gente, nosso encolhimento do quadro pessoal, forçado pela crise, mas que deveria ser feito naturalmente numa evolução tecnológica, no cenário, mesmo que não tivesse crise, nós deveríamos ter gestão para poder enxugar o quadro pessoal, para reduzir o nosso custo e aumentar em relação à produtividade. Afinal de contas, a nossa universidade não é para desenvolver sistemas. Essa universidade aqui existe para ensino, pesquisa e extensão. Não para desenvolver sistemas. Nós não somos software house. Infelizmente, temos sido. Dentre outras coisas. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre software. Acho que muitos de vocês conhecem, mas talvez alguns que não estão ao vivo, então ouvirão isso, assistirão ao filme depois. Software típico, como vocês todos sabem, usa bibliotecas. Quem de vocês desenvolveu qualquer coisa, um programa para disciplina ou um sistema próprio, sem contar com bibliotecas? Em que você desenvolveu todo o código? Levanta a mão. Ninguém, né? Quem desenvolveu contando com bibliotecas? Qualquer coisa, todo mundo. Em que linguagem vocês desenvolvem coisas atualmente? Python. Não se usa outra coisa, certo? O que você mais faz na vida? Importa o quê? Importa alguma coisa, certo? Importa um pacote X, pacote Y, um pacote Y. Então, essa é a nossa tônica. Standing on the shoulders of giants. Você não escreve do zero. Se tivesse que escrever do zero, estaria ainda programando em código hexadecimal, como foi a época quando eu comecei a programar computadores. Inserindo código hexa num tecladinho desse tamanho. Assim. Não, você programa em Python. Você não programa mais em C, você não programa em Assembly, você não programa em hexadecimal. Com isso aqui a gente deixa de reinventar a roda. Alguém já fez alguma coisa que pode ser útil para você construir algo mais, ou seja, você põe um tijolo em cima de outros tijolos no seu muro e vai aumentando a altura do muro. Isso aqui que eu chamo de biblioteca, vocês costumam usar hoje em dia.
tudo quanto é terminologia nova de orientação a objetos, mas eu continuo chamando de biblioteca, bibliotecas usam outras bibliotecas. Então esse negócio é recursivo. Tá? Dá um pequeno exemplo, só para recapitular. Aqui eu peguei o MPV, um tocador de vídeo, e olhei no Ubuntu, né, que é a máquina mais comum que se tem em casa em termos de Linux, e eu perguntei para o apt quais eram as dependências desse pacote. Está aqui a listinha. O cara não desenvolve um tocador de vídeo sem ter esse calhamaço de conhecimento de computacional que está em todos esses pacotes. Ninguém faz nada hoje em dia que não conte com um monte. Às vezes você faz um import num negócio, um package bonitão lá do Python e diz, eu só importei um pacote. Você vai ver aquele cara importa não sei quantos outros. Vamos ter uma visão um pouquinho mais séria da coisa. Isso aqui é a cadeia de dependências de pacotes do Ubuntu. É complexíssima. Quem quiser brincar com grafos tem um prato cheio. Não é o único exemplo. Olha no Android, no seu smartphone. É o mesmo tipo de dependência. Afinal de contas é Linux, então tem muita diferença. O que acontece se você não atualiza software? Sabem que sempre ninguém é perfeito, certo? Ninguém é Deus, ninguém sabe programar sem erros. Toda vez que você programa, você vai tentar. A primeira coisa que você fala, deixa eu programar. Você põe assim o código virgem, compila. A hora que compilou a primeira vez, deixa eu ver se vai. Agora vai. Na primeira vez você já fala, agora vai. E cruza o dedo. Vai rodar, vai rodar. Rodou uma porcaria, saiu o lixo. Aí você começa a depuração e vai. Né? Então, bugs, falhas, são comuns. Só que eu trabalho com segurança computacional. A gente aprende lá que falhas de segurança são um caso particular de falhas em geral. E todas as falhas incomodam o usuário, mas falhas de segurança trazem prejuízo sério. Não é simplesmente de operação. Traz danos irreparáveis em muitos casos. Então, enquanto eu tenho suporte de um fabricante para alguma coisa, eu consigo contar com correções. Então, se eu estou usando pacotes, bibliotecas, para escrever algum sistema mais de alto nível, se esses componentes são mantidos, enquanto houver suporte dele, eu estou garantido. Sai uma nova versão, eu tenho que atualizar. Garantido é modo de dizer, né? Quem já teve que tomar conta de um pacote desses, um grande pacote, sabe que quando eu mudo desses tijolinhos de baixo, muda argumentos, muda a ordem de argumentos, muda tipo de parâmetros, muda um monte de coisa. E aí você tem que fazer o retrofit, ou sei lá, refactoring, uma palavra nova que tem. Refactoring. Você tem que refazer o seu código para usar a nova versão aqui, porque mudou alguma coisa. O autor, na hora de corrigir, soltou uma nova versão, com a correção de segurança, mas também com as pequenas modificações. Mudou a ordem do parâmetro. Mudou um tipo de um parâmetro. Então esse é o drama de quem tem que manter sistemas. Ele nunca faz o sistema inteiro, ele faz o sistema contando com tijolos no muro de outros. E esses tijolos mudam de formato e você tem que readaptar. Desmonta o muro, põe um novo tijolo de outro formato e monta de novo. Então, software escrito aqui na Unicamp, como em todo lugar, tem que ser escrito e readequado quando muda isso aí. Isso aqui é um trabalho muito pesado, muito extenuante para grandes sistemas. Tá? Também, assim que você termina, você tem que fazer uma rodada de testes imensa conforme o sistema, porque eles podem ser muito complexos. Então, não preciso saber, acho que é ponto pacífico para vocês que são da área de computação entender que software grande tem necessidade de manutenção contínua e ela é extenuante em termos de esforço. Tipicamente a gente vê desenvolvimento de sistemas em um prazo de 1 a 12 meses. Só que a manutenção a gente tem que rodar ela por 5 a 20 anos. Ninguém faz um sistema para rodar por menos de 5 anos. É muito raro. Agora, com relação ao tempo máximo, nós temos várias peças de software aqui, muitas com 20 anos de idade e até mais. Então, eu coloquei um horizonte até conservador aqui para nós. Tá?
Na minha estimativa, quando eu comecei, então aquela história, eu estou falando aqui o meu aprendizado nessa tarefa. Eu comecei estimando que metade do custo era desenvolver, a outra metade manter pelo tempo de vida esperado do produto. Eu tive que refazer esse cálculo e chegar a, não, 1/3 mais ou menos é desenvolvimento, 2/3 é manutenção. Eu fui recalibrando o meu parâmetro interno ao sentir o drama. Tá? A quantidade de pessoas que têm que continuar trabalhando num sistema, fazendo a manutenção dele. E quanto tempo elas tomam por semana. Elas não fazem só aquilo. Mas eu consegui fatorar isso aí, ter uma ideia em alguns lugares. Então, essa percepção me fez cair para esse novo valor. 1/3 e 2/3. Não é baseado em nenhum dado científico. É dado empírico meu, subjetivo, fatorado quando eu passo a noite sem dormir. Que é muito frequente. Não tem nada a ver, mas aí, como não tem nada, eu fico na cama, tenho que ficar esperando de acordar, e eu começo a pensar nas coisas que eu não consegui resolver, e aí essas coisas. Então, como é que esse custo de desenvolvimento e de manutenção, como é que a gente se traduz? O problema aqui da Unicamp é que a maior parte dos sistemas são desenvolvidos aqui dentro. Não seria problema se não tivesse o outro lado da moeda, que um único cliente está pagando por isso. Se fôssemos uma software house, teríamos um monte de clientes pagando. Essa é a verdade do mercado. Então, N clientes pagando equilibram custos mais lucro. Aqui na Unicamp nós temos um cliente só, com esse custo imenso. Então, a balança nunca consegue ser equilibrada. E essa medida de quanto que é esse custo, nunca nessa universidade foi pensada, foi calculada, foi colocada em reais. Até hoje, nunca ninguém fez isso aqui na universidade. É um custo tremendo. Não é licença de software, ferramenta de desenvolvimento, isso aí é peanuts. O que custa é o salário de todo mundo que está envolvido. Esse sim é o volume de dinheiro que pesa. Bom, como tentar equilibrar aquela balança de novo? Eu comecei, obviamente, nas minhas noites mal dormidas, eu fico pensando, o que eu tenho que fazer que esse negócio não dá certo? Tem alguma coisa errada. Por que o mercado, o fabricante, a software house precisa de N clientes para conseguir se equilibrar? Como é que nós conseguiríamos com um único cliente pagando? Bom, nós temos que diversificar a matriz de fornecedores. Eu não posso ter só fornecedor aqui interno. É óbvio que não vai dar, porque só tem um cliente pagando, tem que diminuir o custo de desenvolvimento. Então, tá bom. Por que não adquirir software de prateleira? É muito bom adquirir software de prateleira, porque não tem que desenvolver. E acima de tudo, como vocês já viram pelos meus estudos, minha percepção, a manutenção é 2 vezes mais cara do que o desenvolvimento. Desenvolvimento externo é uma alternativa. Você outsource, você terceiriza o desenvolvimento. Legal, em teoria, muita empresa faz isso. Infelizmente, na Unicamp, nós tivemos boas e más experiências. Mais más do que boas. Então, em todo lugar que eu ia, em todo órgão administrativo que eu ia, que são os grandes demandadores, né, se eu posso falar assim, de sistemas, as unidades de ensino e pesquisa têm necessidades mais pontuais. Os grandes sistemas corporativos são dos órgãos administrativos. Então, em todo lugar que eu ia, vem todo mundo falando, não, mas nós terceirizamos com tal empresa e não deu certo. Foi uma droga. A outra diz, isso aqui foi mais ou menos. Teve um ou outro caso que deu certo. Então, não tem. Nós, particularmente, não temos um bom track record com outsourcing. Mas, agora, hoje em dia, tem algo muito melhor. Contratação de serviço. De novo, SaaS. Por que é muito melhor? Porque além de estar terceirizado, eu não tenho que cuidar de máquinas, comprar máquinas, atualizar máquinas, hardware, não tem que administrar, não tem que ter pessoal para administrar, não tem que ter férias, 13º, rodízio, etc. Eu me livro de um monte de coisa. Eu contrato o serviço e se ele não funcionar, it's somebody else's problem. É um contrato. Se o cara não atende, ele paga a multa. Não sei como é que as empresas fazem que rodam SaaS. Mas elas chegaram num ponto de estar... Se elas estão no mercado sobrevivendo, é porque conseguiram um nível de eficiência necessário para competir nesse mercado. Nós, infelizmente, não temos essa competência. Não adianta que a gente consegue rodar coisas em nuvem, conseguimos, mas a nossa nuvem é elementar, é primária. Nós rodamos Infrastructure as a Service, IaaS.
nós disponibilizamos máquinas virtuais e os clientes vão lá e tem que administrar o resto. O hardware não tem que ser administrado, mas o sistema operacional, os aplicativos, as dependências, tudo mais, continuam tendo que ser administrados. Quando eu contrato software, eu pago e clico no botãozinho na web e estou acessando. Acabou. Esse aqui é o paraíso. Quando eu penso, com isso aqui eu consigo dormir, não preciso nem de Rivotril para dormir. Bom, o que a gente já tem? Contratando? Já temos uso de software as a service? Já temos. Quem aqui está usando o e-mail @unicamp.br? DAC, no caso de vocês, DAC unicamp.br. Você ainda não está. Pois é, eu vou falar depois uma outra coisa. Existem dois estados bem comuns. Santo de casa não faz milagre. O que mais? Casa de Ferreiros. Casa de Ferreiros principal. Tem mais alguns na mesma linha. Pô, esse problema é tão grave que tem vários ditados para falar, mas para transmitir a mensagem. Não, mas depois eu falo por que eu não vou usar. Ok. Ela sempre, todo mundo tem uma desculpa. O IC tem uma desculpa. Depois eu vou colocar uns números aqui interessantes sobre o IC. Não, a Unicamp. Aí vou colocar onde é que o IC aparece. Bom, Google Suite for Education é um sistema que a Google oferece para universidades e nós aderimos a esse, fizemos um contrato com eles. Para quem não conhece, vocês, não tem nada a ver com @gmail.com. Tá? No gmail.com, seus e-mails são a casa da mãe Joana. No que você mandou um e-mail, 2 segundos depois já sai um anúncio com o conteúdo que tinha lá. Se você está num Skype da vida, você falou 3 palavras lá, dali 1 minuto sai um anúncio da Microsoft. Porque você não sabe o que é da Microsoft, mas foi a Microsoft que comprou o Skype e está usando inteligência artificial, traduzindo suas palavras, acionando um gerador de anúncios que faz um pop-up lá, um ad na sua janela de browser. Né? Muito mais rápido. A eficiência deles é tremenda. Não é à toa que eles estão sobrevivendo no mercado com dinheiro no bolso. Tá, mas esse aqui não. Esse aqui é igual uma empresa que contrata os serviços profissionais dele. Nós temos todas as cláusulas de privacidade, de qualidade de serviço que qualquer empresa tem quando paga pelo Google. Eles fazem isso, obviamente, têm um interesse. Eles querem converter vocês a usarem o serviço da Google. Eu não tenho o menor problema de criar esse bias na cabeça de vocês, porque isso nos traz uma enorme economia de recursos, tanto de equipamentos quanto de pessoal. Tem vários competidores. Nós fizemos a escolha pelo Google. Tá? O que a gente tem? Tem Drive, o e-mail, tem o Drive para vocês colocarem, fazerem backup de tudo que vocês quiserem na vida. Tem coisas equivalentes de Office, tá? Bastante compatíveis, não são assim absolutamente compatíveis, mas dá para viver muito bem sem ter que pagar uma licença de Microsoft Office, que é cara, né? E tem serviço de cloud que a gente ainda não contratou. Esse aqui tem que ser pago à parte. Tá? Mas Infrastructure as a Service, máquina virtual, isso é uma coisa já ultrapassada. Hoje em dia o que rola é container. Né? A forma que a gente tem isso na casa da Google e Kubernetes é tão mais interessante isso aí que todos os fornecedores de nuvem estão caminhando, se é que já não estão compatíveis com isso aqui. Container é você rodar um processo todo cercado, todo confinado dentro de uma máquina. Por que isso é importante? Porque rodar um servidor, um bare metal, rodando várias máquinas virtuais para rodar uma aplicação, significa que você roda uma aplicação e roda todo um sistema operacional por baixo. Quando você roda na sua máquina pessoal, você vê que quando ela está parada, o consumo de CPU está lá 0, 1, 2%. Então você fala, o sistema operacional não consome nada, não custa nada. É engano seu. É porque ele reporta ali só os consumos de processo de usuário. Ninguém sabe quanto que o sistema operacional mesmo está comendo da CPU. E realmente, quando a máquina é nativa, até que vai bem. Quando você virtualiza um sistema operacional, aí fica muito aparente, muito claro quanto custa rodar um sistema operacional inteiro para rodar uma única aplicação. E eu tenho dados. Eu já tinha estimativa disso, porque no nosso laboratório a gente fez uma mudança dessa, não total, mas parcial, por falta de recursos no servidor. Então a coisa apertou, né? Não tinha recursos para aumentar o servidor, a gente teve que ir para container, para liberar um pouco, diminuir máquinas virtuais e ter mais container. Nossa, o sistema ficou muito mais responsivo, parou de dar crashes por falta de memória e umas coisas assim.
Então, eu sei muito bem quanto é isso. Mas eu tenho dados mais concretos. Lá na DAC, eles fizeram uma experiência, migraram todas as máquinas virtuais dos servidores deles para containers. Containers puros. Não é Kubernetes, mas é muito parecido. O dado que o Eliel me passou de lá da DAC é que ele consegue rodar 3 vezes mais aplicações no mesmo bare metal do que quando tinha VMs. Essa é a regra de polegar que vocês têm que lembrar. Containers permitem você rodar 3 vezes mais aplicações com o mesmo nível de desempenho do que uma VM com uma aplicação comparado com 3 aplicações com containers. Então, o ganho é de aproximadamente 3 vezes. Também temos acesso a Office 365, tá? Usem e abusem. m.unicamp.br dá acesso para vocês. Antigamente o Google a gente tinha que colocar o G, mas como nós adotamos o e-mail padrão como sendo da Google, então agora não precisa mais colocar o G. Mas para acessar o Microsoft vocês vão ter que acessar via m.unicamp.br. O que mais que dá para fazer? Eu falei que o problema da balança é que desenvolver o software é muito caro e que só tem um cliente pagando. E se tiver mais clientes pagando, aí quem sabe melhora um pouco a balança, não pende tanto para o outro lado. E aqui está um exemplo. Esse software aqui, desenvolvido pela FCM, chamado Solidariedade, é para compartilhar recursos, não tem fins lucrativos nenhum. Se você tem um insumo da área médica, um químico, uma célula, um agente orgânico, qualquer coisa que sobrou, não está usando, vai estragar se não usar, mas você não conseguiu calcular, dimensionar direito e está sobrando no estoque. Tem unidades de ensino e pesquisa, universidades, que estão na penúria pelo Brasil, que poderiam se beneficiar disso, porque nem tem nada desse componente. Então, esse site aqui é para que os grupos de pesquisa compartilhem. Eu tenho isso sobrando, o outro diz, eu tenho isso faltando. E catalisar essa troca de insumos que iriam ser perdidos de qualquer forma e não usados. Tá? Esse software foi tão interessante que a CAPES gostou muito e fez um acordo, então nós desenvolvemos, a RNP vai dar suporte de primeiro nível, ou seja, o balcão, nós aqui na FCM damos o suporte de segundo nível, ou seja, o que não é filtrado, o que passa pelo filtro da RNP, a gente tem que, ou seja, o back-office para resolver bugs, e a CAPES patrocina. Eu acho que vai haver patrocínio financeiro da CAPES para ajudar o grupo, se não me falha a memória. Tá? Então, esse seria, se a gente tivesse sistemas tão bons que valessem a pena ser desenvolvidos aqui, já haveria outros clientes de fora usando nossos sistemas, querendo usar nossos sistemas. Então, se eu olho para fora e vejo que não há praticamente ninguém usando nossos sistemas, é que nossos sistemas não têm a qualidade suficiente para competir nesse mercado livre. Então, se tivermos, legal. Dou todo incentivo e apoio. Então, nós estamos apoiando isso aqui. Quando tem gente lá de fora, nem que seja assim, olha, eu só quero usar de graça, software livre, né? Tudo bem, pode usar à vontade, mas se eu tenho um público usuário grande assim, o que começa a acontecer com o tempo? Esse pessoal começa a se envolver, se interessar e diz, olha, está faltando um módulozinho aqui que seria muito útil para nós, posso desenvolver? Aí o cara desenvolve lá, alguém aqui faz o commit do código, vê se condiz com a política, etc., com a gerência de software, incorpora e os outros usuários passam a se beneficiar. De repente eles também têm a mesma necessidade. E de repente até a gente tem a necessidade. Isso aqui foi desenvolvido para nós, mas vai ser usado em todo lugar. Então esse é um exemplo de como é que você, com software livre apenas, consegue alavancar aquilo. Não tem dinheiro entrando diretamente, mas tem trabalho cooperado entrando para ajudar no desenvolvimento. É um jeito de melhorar o equilíbrio da balança. E com relação à operação de TI, não estou falando agora de desenvolvimento, estou olhando para admin, trabalho de admin. Na Unicamp inteira isso é tudo fragmentado. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós temos da ordem de 70 data centers na Unicamp. O OSP tem 4. O OSP gastou 500 milhões de reais na nuvem dela. $500 milhão. Nós temos 70, e eles condensaram para 4 data centers, e acho que estão fora da USP, fisicamente. Não tem mais nada lá dentro. E nós aqui temos tudo aqui dentro, temos 70. O que é um data center nessa medida?
uma porta de armário com um PC vagabundo rodando um sistema de utilidade administrativa de algum tipo, já conta. Até chegar num data center igual do centro de computação, igual do IC, que são data centers profissionais. Tem vários aí pela Unicamp. Então, nessa faixa de qualidade, de tamanho, tem 70. Significa que tem pelo menos 70 equipes de TI por trás. Então, multiplica pela quantidade de pessoas que tem que estar atrás trabalhando para isso funcionar, sendo mantido e tudo mais. Eu estimo, não tenho dado concreto, teremos todos esses dados disponíveis brevemente, publicamente, mas metade do contingente de TI da universidade, se não mais, está justamente nessa parte de suporte de primeiro nível, de fazer os sistemas rodarem. A função que a gente chama de admin, não é de desenvolvedor. Desenvolvedor é uma parcela menor. Levantamento de requisitos e outras coisas correlatas ao desenvolvimento é uma parcela menor do que a parte de operação. Nós precisamos racionalizar serviços. Tá? O que há dentro da universidade é justamente essa federação. Unidades não falam entre si, não se bicam, ou melhor, se bicam só para agredir, mas não para trabalhar conjuntamente. Mas eu tenho tentado quebrar isso aqui. Nós temos desenvolvido projetos na CGU em que eu envolvo várias unidades. Eu procuro as melhores competências onde elas estiverem, monto uma equipe para um projeto e nós desenvolvemos. Então, temos feito bastante isso. Alguns exemplos vão aparecer por aqui. Outra coisa que eu queria que a gente chegasse num nível de administração de sistemas e redes escalável. Eu quero chegar a uma ordem de grandeza de 10 a quarta. Uma equipe cuidando de 10 a quarta máquinas. Hoje a regra aqui no Unicamp é 1 para 10 ao quadrado. Uma equipe para 10 ao quadrado. O que a consultoria da Gartner nos traz? Como é que ela atua para a gente? Ela nos orienta e acelera a instituição da governança de TI. Ficou muito claro desde o início de que nós devíamos ter alguém batendo o martelo, batendo um maestro, colocando ritmo e dizendo em que direção, em que hora, o que tocar, como tocar. Por que eles falam com autoridade? Porque praticamente todas as grandes organizações do planeta são clientes dele. Assim, uma imensa maioria. Então, e não é porque elas falam, o que elas falam é o que todo mundo vai fazer, e daí, todas as empresas são cordeirinhas e seguem o que essa empresa fala. Não é isso. Essa empresa faz questionários, faz surveys periódicos para saber o que os seus clientes estão fazendo, quais são as tendências, quais são os planos. Elas reúnem toda a informação e apresentam para todo mundo. Então, quando elas dizem alguma coisa, elas estão dizendo da realidade do mercado. Quem é inovador, quem está no meio do bolo e quem está segurando o desenvolvimento. Ela aponta todo esse tipo de tendência. Tá? Então, não é uma empresa que dita para todas as outras, não, ela simplesmente está propagando o que está acontecendo de maneira espalhada pelo mundo. Nós já rodamos diversas atividades por conta dela, por exemplo, para ter ideia do custo de operação TI. Eu já tenho ideia. Então, quando eu proponho uma certa coisa, tipo, vamos parar de desenvolver tal sistemas, vamos ou comprar um software de fora, ou comprar um serviço na nuvem, agora eu tenho números para mostrar. Quanto é que custa manter essa coisa, desenvolver e manter? Tenho números em reais. Não tenho ainda bastante breakdown, mas eu já tenho pequenos dados. Né? E com isso esses dados já estão me norteando em diversas decisões que eu tenho tomado. Maturidade das nossas equipes de TI, quão avançadas elas são, como é que se elas estão praticando o benchmark mundial está praticando ou não. Outras coisas, nós organizamos um evento regular, o Volvo, que é porque aqui na Unicamp tem um evento regular de admins, mas não tinha de desenvolvedores. Então, fizemos algo semelhante para desenvolvedores compartilharem experiências técnicas e tudo mais. Às vezes são desenvolvedores da Unicamp apresentando seus projetos, seus experimentos, suas brincadeiras, o que eu estou experimentando no momento, mas também gente de fora, conforme o caso. Em julho veio um cara pesado da Google, não sei se vocês chegaram a ter o Rodolfo Eckhart, que eu não estava presente, não pude estar presente, mas ele é um desenvolvedor pesado da Google, brasileiro, e ele falou para a gente, agora
na semana que vem, teremos uma pessoa que vai falar justamente de governança de indústria 4.0, governança de TI. Aqui são princípios estratégicos que nós levantamos no ano passado, realizando um workshop com participação de pessoas de TI de diversas órgãos e unidades da Unicamp. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas de certa forma isso aqui é uma consolidação dessas ideias de discussão, seguindo a orientação da consultoria, né? Fazer a participação de todo mundo. Processos digitais, como é que nós estamos? Temos muita coisa moderna que já está funcionando. São sistemas que não se trafega mais com pastinha azul, com papel. Tá? Por exemplo, o sistema de convênios. Uma necessidade lá que surgiu lá na reitoria. Tinha uma equipe lá, tem uma equipe chamada CAAC, né, que é Coordenadoria de Convênios, Contratos e de administração desses convênios e contratos, que tinham trabalhos braçais tremendos, tipo transportar textos de um lado para outro, repopular dados de um sistema para outro, imprimir coisas para apreciação em Consul, uma coisa assim desumana, vamos falar a verdade, era desumana. Então nós fizemos esse sistema aqui para atender uma necessidade pontual pesada, que tinha impacto direto no trabalho de muita gente. E já exercitando a ideia de, olha, vamos usar os melhores recursos da universidade, porque tem muita gente capaz dentro da universidade, só que elas estão geralmente isoladas. Então, nós chamamos gente da DGA em diversos pontos do projeto. A DGA foi o principal desenvolvedor, os desenvolvedores saíram da equipe. Saíram não, foi gente de lá, né? Foi basicamente sediado lá, mas teve gente do SIAC, por quê? Porque o SIAC desenvolveu um sistema chamado SIGAD, que permite fazer o tráfego. Essas pastinhas azuis que trafegam de um lado para o outro com a sua vida escolar, com um projeto de compra, um processo de compra de um equipamento, convênio de pesquisa, elas vão de um lado para o outro dentro da Unicamp, aqui com esses malotes, tá? Mas está registrado, tudo é registrado. Ela saiu daqui tal dia, para tal órgão, para tal pessoa que vai receber, quando ela sai de lá para outro lugar é registrado de novo. Então nós temos logs. Esse sistema aqui, apesar de ser muito incipiente, ele loga tudo. Então a gente está, inclusive, usando esses dados aí para analisar os nossos processos internos, porque tem registro timestamp de tudo. Então, o SIAC, que desenvolveu um sistema que vai permitir digitalização de processos, a própria CGU, que é uma equipezinha que ajudou, o Centro de Computação, a DAC, todo mundo cooperou nesse projeto para fazer o sistema. Esse é o primeiro sistema integrado da Unicamp. Todos os outros sistemas que existiam aqui falam com outros da seguinte forma: chega de madrugada, bate na porta, pega um dump das informações que precisa, traz para cá e reprocessa tudo aqui e faz o que quer. É dump. Isso que era o nível de integração dos sistemas da Unicamp. Esse é o primeiro sistema que fala com diversos outros em tempo real, realmente faz conversas e processa. Sistema de catálogo da DAC, né, Paulo? Isso aí tem bastante interação com diversas coisas, está todo digitalizado. Vocês talvez não tenham ideia disso, mas manusear, manter o catálogo com todos os cursos, todas as disciplinas, é um trabalho também muito manual, envolvendo cut and paste de Word, de RTF, sabe? Daquelas coisas assim, como é que pode a gente fazer isso até hoje? Então isso aí, acho que acabou, né? Desde 2017. Desde 2017, tá? Esse é outro processo digital. O sistema de PED, quem aqui tem bolsa PED? Quem está sendo PED aqui? Tem aluno de pós? Então, algum de vocês é PED em alguma disciplina? Não tem ninguém aqui? Puxa, mas tem um bocado de gente que recebe bolsa. Era tudo feito num sistema precário, com hiatos no meio, que os dados tinham que pular de um lado para o outro na mão. Tá? E foi resolvido. A DAC foi a unidade que implementou e agora está tudo informatizado. Nem sei, não tem, faz tempo que eu não sou coordenador de pós, então não sei mais como é que está esse trabalho, mas imagino que tenha facilitado bastante. Não, aqui talvez para a gente pouco, mas para PRPG era um caos. Melhorou muito a vida deles, era desumano o trabalho deles também.
Estamos também fazendo o sistema de comissão de vagas não docentes, já está em operação e ele vai ser estendido para a comissão de vagas docentes. Aqui vocês não veem, mas a área administrativa sofre com essa todo mundo pedindo para contratar e, obviamente, a administração dizendo que não, mas tem que ter um sistema para mediar isso aí. E isso é o que a gente está fazendo. Estamos para começar a migração para sistemas de digitalização de processos que tem um workflow assim, mais relaxado. Aqueles que não têm, sabe, vai para esse cara, depois fica cobrando, vai para o outro e dá um ticket. Nesses sistemas de workflow relaxado, basicamente o usuário diz para quem que vai. O processo está aqui os dados, para quem que eu vou mandar agora? Ele olha no modelo, tem que ser para o coordenador de pós, manda para ele. A pessoa toma uma iniciativa. Então nós tem muitos sistemas nossos, muitos processos nossos que são feitos assim, em papel, e que hoje poderão ser facilmente traduzidos para processos digitais. A maior parte deles são assim, relaxados. E é mais que nós estamos fazendo? Consolidando dados. Adquirimos uma solução de BI, padronizada para a universidade. Isso aqui é muito mais para explorar dados, não para publicar, para explorar. Para publicar custa muito caro, módulo, a gente resolveu, por hora, não comprar a parte de publicação. Quando a gente tem uma solução, explorou dados e arranjou um tipo de informação que quer mostrar, aí a gente pega e automatiza, lá na CGU, a gente coloca no portal da transparência, não sei se vocês já conhecem, andaram bisbilhotando quanto eu ganho, quanto a professora que ganha. Se conseguem descobrir isso é porque nós fizemos esse trabalho aqui, então todos os dados satisfazendo a legislação pública aqui do Brasil. E nesse portal nós estamos incluindo cada vez mais coisas. Especialmente o que vai aparecer aqui são as atividades fins, porque a parte financeira foi demanda legal, mas a atividade fim é o que a universidade produz, de fato. Especialmente aqui a produção científica centralizada é uma demanda eterna da universidade. Das comissões de pós-graduação, dos coordenadores de pós, nós já temos muita coisa lá, estamos categorizando os dados, vamos começar a apresentar os primeiros resultados para facilitar a vida desse pessoal. Essa atividade que gerou o portal da transparência nos levou a pesquisar outras universidades do exterior e nos levou à instituição de uma divisão chamada Institutional Research, pesquisa institucional pedagógica. É a divisão encarregada de dados oficiais de gestão. Todos os dados sairão dos sistemas de origem somente para nós, Institutional Research, e de lá serão usados por todos os demais sistemas e gerados relatórios públicos ou gerenciados, restritos ou abertos, tudo mais. Esse é o modelo que funciona nas melhores casas do ramo. E nós vamos fazer igual. Não vamos reinventar a roda, não. Falei sobre o Evolvo, né, um evento específico para desenvolvimento que não tínhamos. Então, estamos tentando fazer as pessoas se interagirem mais, estamos incentivando treinamentos. Nós vamos ter a possibilidade de ensino à distância de varejo, mas que a universidade reembolsa os funcionários. Não entrou em operação ainda, mas queremos um portal de trabalhos cooperativos, onde os órgãos da universidade registram a sua demanda, não tem dinheiro, etc., não tem pessoal, mas colocam a demanda, tem uma pessoa aqui, eu preciso de ajuda. Esse projeto é assim, sensado, tem um líder aqui, mas falta gente, falta braço. E outros funcionários podem se candidatar. Não, eu posso trabalhar 4 horas por semana, 8 horas, 12 horas por semana. Esse vai ser o balcão, o mercado livre de trabalhos extra-unidade. Para que as pessoas tenham um fôlego diferente, não fiquem o tempo todo fazendo a mesma coisa no mesmo mundinho, para interagirem mais com outros. Tá? E para alavancar esses projetos que não conseguiriam sair do papel muitas vezes. Estamos consolidando aquelas equipes menores que não conseguem administrar pessoal, nós estamos consolidando em grupos maiores. Por enquanto, a gente tem alguns casos, mas eu vou incentivar, não vou cutucar e tentar juntar o máximo possível, absorver as equipes pequenas em maiores. Né? E também nós vamos iniciar um programa de visita às unidades, explicando todos os princípios aí da gestão que estão em execução já, mas está faltando um pouco de comunicação de nossa parte. Grandes desafios que nós temos.
Todos os sistemas corporativos, quase todos, dependem de uma base de dados comercial chamada DB2, que infelizmente roda num hardware antigo, é um hardware RISC da IBM, que vai vencer a garantia. Aí o sistema operacional também não tem mais manutenção, ou a base de dados também não tem que mudar a versão, aí muda a licença. Nós não queremos rodar mais um sistema standalone. Nós queremos mover ele para a nuvem. Aí, a hora que você move para a nuvem, sabe como é que custa, quanto custa a licença da base de dados? 10 vezes mais. 10 vezes. Aí fica proibitivo. Coisa de milhões por ano para rodar só a base de licença só da base de dados. Não estou falando do sistema. Eu não comprei o sistema fora que eu estou pagando pela licença. Isso é só licença para usar o sistema de base de dados. É muito caro. É muito caro. Então nós vamos substituir por Postgres, a versão livre, que é bastante capaz. Tem muita empresa de sucesso rodando sistemas muito maiores que os nossos com sucesso. Nós vamos substituir todos os sistemas que ainda dependem. Tem algum, por exemplo, de recursos humanos depende da Oracle. Esse não dá para a gente mexer dessa forma. Não sei se vocês já repararam, mas o cartão de identidade, agora ele funciona por aproximação. O único problema é que não tem leitores de aproximação. Tá? Vocês não vão ter que, quando tem porta aí, hoje vocês têm que inserir porque é por contato. Assim que a gente começar a trocar esses controles de porta, lá no refeitório também, vocês vão passar por aproximação. O que mais que a gente está fazendo? Não dá para continuar fazendo a mesma coisa repetidas vezes em muitas unidades e órgãos da Unicamp. Então, por exemplo, estamos reforçando o serviço de Moodle central que o GGTE oferece e tentando convencer as unidades a pararem de rodar seu serviço local e usarem o serviço centralizado. Por que nós vamos ter réplicas da mesma coisa? É software, for God's sake. É só replicar. Uma equipe só dá conta da mesma. Se dá conta de um, dá conta de 2 ou 3. É só a instância, diferença mínima. Wi-Fi, vocês não acreditam. Aqui no IC tem um controlador de Wi-Fi que controla todos os access points. Em todas as unidades e órgãos que são da ordem de 80 tem que ter a mesma coisa. Esse controlador custa uma nota de várias dezenas, 10, 20, 30 mil reais só esse controlador. Quando o que tem no centro de computação dá conta de todos os access points da Unicamp inteira de maneira transparente. E até hoje, todas as unidades gastavam esse dinheiro, além de ter equipes para administrar seu Wi-Fi. Então, isso a gente está com uma campanha danada. Hoje a gente tem da ordem. Eu vou apresentar números mais concretos para a gente. Mas esse aqui é outra cruzada minha, outra cruzada de evangelização minha. Contrato de impressão, felizmente isso aqui já era centralizado. A Unicamp contrata impressoras de bom porte, de grande porte, para todo lugar. A nova contratação vai ser mais, as máquinas serão melhores, com contabilidades melhores, vai ser melhor. Vamos melhorar. Não sei se repararam, mas os telefones da Unicamp mudaram, são agora IP. Você não pluga mais um cabo de fio telefônico de 48 volts. Se estiver molhado, você leva choque no fio na hora que toca. Agora não, agora você pluga no cabo de rede. Qualquer cabo de rede, pronto, está feito. Isso aqui foi um acidente tecnológico, não existe mais telefone analógico. Então isso aconteceu agora para nós, foi a última a gente resistiu até onde deu para ficar no analógico. Sabe-se lá por quê, mas foi assim. Rede Comep, por que essa rede é importante? Essa rede, a Unicamp tem campos isolados, tem unidades de atendimento médico que são ligadas à nossa rede, tem todos os órgãos de pesquisa ao nosso redor que dependem da gente. Esses caras, o nosso link é meio pobre e vai subir para 2 links redundantes de 100 gigabits por segundo. Mas isso aqui implica que nós teremos que administrar essa rede de clientes. Estamos tendo que lidar com isso também. Acho que eu falei por isso, mas o que eu repeti aqui? Desculpem, estou rodando. Aqui. Só para vocês terem uma ideia de como é que é o que a gente já está usando do Google Suite for Education. Tá? O Google Drive é onde você coloca seus arquivos. Você já deve estar fazendo backup. Lembre-se que a sua conta é eterna, viu? Sua conta é eterna. E infinita.
Espaço infinito. Vale a pena manter seu e-mail permanente aqui. Vai para outro lugar, você faz um forward para cá. É melhor manter aqui. Isso vai ser eterno enquanto o Google durar, enquanto o casamento durar. Enquanto eles oferecerem de graça. Quando pararem de oferecer, ou a gente arranja outra que ofereça de graça, ou faz uma licitação, mas aí se tiver dinheiro envolvido, a gente vai acessar o espaço infinito. Mas o e-mail eterno não será problema. Hoje, nós usamos 700 terabytes com os drives pessoais de cada um, no Google. Shared drives são importantes, são apenas 147 terabytes. Tá? Por que são importantes? Porque permitem substituir servidores de arquivos. Em cada unidade, em cada departamento da Unicamp, tem centenas de servidores de arquivos locais. E, no fundo, as pessoas, 95%, 99% dos casos, usam como você usa o Google. Você guarda lá no Google e abre uma planilha que está lá no Google. Uso de escritório. Até eu, 99% do meu tempo, eu uso de escritório. Por que não usar o do Google, que é de graça e é infinito? Por que nós temos que rodar máquinas, administrador, tempo de administrador, pagar salário para esse povo para rodar servidor de arquivo administrativo? Então, estou na minha cruzada em todo lugar e já temos bastante gente convertida. Olha aqui, dá para ter uma ideia pelo menos do Gmail. O Drive ainda está atrasado, mas o Gmail, as unidades de ensino e pesquisa, 16 já foram para o Gmail sem que a gente mandasse. Nós mandamos os administrativos em centros de números. As unidades de ensino e pesquisa, para que eu vou continuar gastando pessoal cuidando de serviços que são oferecidos de graça? Né? Então, 16 unidades de ensino e pesquisa se migraram, 8 não migraram. Adivinha onde está o IC? Infelizmente, ainda não foi. Centros e núcleos, já migramos quase todos, administrativos, falta pouco, mas estão nos finalmente. E em breve a gente vai ter tudo isso aí, um monte de servidores que estão sendo desligados no tempo. De e-mail nós estamos gastando apenas 28 terabytes, então dá para brincar bastante com esse infinito. Por mais que vocês gastem colocando lá, chegamos a 28 terabytes. Pô, eu tenho um NAS em casa de 24 terabytes, então isso aqui é nada. Nós estamos arranhando 0,9 petabytes saindo. Eu queria que a gente tivesse com 10 petabytes disso. Não chegamos a 1. Detalhes do nosso link. Outra coisa, não pega a porcaria do celular, né? Em breve nós teremos 3 torres multi-operadoras aqui para cobertura 99%. Essas coisas não nascem assim, não. Se não sou eu cutucando em diversos lugares, não aparece. Tem esforço individual, a centro de computação tenta fazer, não consegue implantar, não tem. Por isso que essa que é a função de governança. Tem que ter uma pessoa que dita, que leva direto para a reitoria e que tem o trânsito lá. Eu sou só um catalisador, eu não faço nada. Eu fico catalisando assim. Claro que eu fico norteando ideias também. Assim pode, assim não pode. Eu tenho uma concepção, eu tenho muita prática de sistemas, de administração de sistemas, eu conheço, então eu consigo dar isso aqui sem fazer cursos. Eu tenho uma boa visão disso aí, e como é que deve funcionar o sistema. Com relação ao Wi-Fi, 70% das unidades de órgãos já usam o centro de computação. Aquela única equipe que tem 3 pessoas administra todas, 70% das unidades. Hoje, as unidades que não fazem esse uso, tem 1, 2 ou 3 pessoas. Se é uma pessoa só, é uma pessoa, um técnico altamente especializado. Não é uma tarefa banal cuidar do Wi-Fi. Cuidar do controlador com os seus access points espalhados, administrador. Então isso é caro. E, no entanto, ainda tem 30% das unidades que não migraram para a nossa administração. 50% dos access points, ou seja, tem unidades grandes que ainda não migraram para a nossa administração. O que mais? Temos o esforço do Comitê de Segurança da Informação, não existia e é fundamental em qualquer organização em termos de compliance. Instituir está parado, mas um comitê de governança web, quem passeia pelos sites da Unicamp, eu vou dar uma dica para vocês. Olhem como é que a navegação no site Unicamp BR, como é que você descobre as coisas. Depois vai no site de Oxford, na Inglaterra. Comparem um com o outro, depois vocês me contem. Por que me tentem explicar por que esse comitê que saiu da nossa alçada
não está sendo levado adiante. Eu criei o comitê por ausência e está impedido de continuar. Tem que fazer alguma coisa política para... Deixa eu falar. Essa aqui é outro acidente tecnológico. Vocês devem saber da Lei Geral de Privacidade de Dados e a GDPR, que são basicamente a mesma coisa. Até agosto de 2020 nós temos que ter compliance. Se a gente não tiver compliance total, pelo menos a gente tem que estar trabalhando. Se houver alguma denúncia, a gente consegue responder ao juiz, a gente não conseguiu atender esse item, mas a gente está trabalhando assim assado. Senão a gente pode ter, empresas podem ter multas. Se nós fôssemos uma empresa comercial, teríamos multas de até 50 milhões de reais, pelo nosso tamanho. Para um incidente. Não teremos multa porque somos órgãos públicos, somos um órgão público, porém, eles podem chegar e lacrar os nossos sistemas. Já pensaram em que acontece se eles lacrarem o sistema de bolsas TED? Ou se eles lacrarem o sistema de recursos humanos do GRH? Ninguém recebe salário? Então, essa é mais uma das preocupações que a gente tem. Sistemas administrativos financeiros, nós estamos analisando provimento externo. Não dá mais para dar conta. Está sempre em atraso, sempre módulos a desenvolver, sempre com hiatos, não há comunicação entre um módulo e outro. Não tinha sabonete líquido na reitoria. Hoje apareceu. Eu perguntei para a secretária que acabou o nosso estoque. Mas você não foi perguntar no estoque central? Eu fui. Já tinha acabado lá também. Eles disseram, a DGA nos diz que tem um módulo de controle de estoque que cuida de 3 almoxarifados centrais e não sei quantas unidades que funciona, aquela beleza. Gostei. Não tem sabonete mentira. Hoje apareceu, não sei de onde saiu. Acho que foram emprestados de alguma outra unidade. Estamos analisando sistemas de informações estudantis, o tracking de vida acadêmica. Nós temos já um sistema externo para recursos humanos, mas ele não roda em nuvem. Eu gostaria de tudo rodar em nuvem, para não ter que cuidar das máquinas. Esse sistema aqui não dá conta. Se você quiser fazer uma consulta na base de dados em pleno dia, não vão deixar. Vai arriar tudo. O sistema não dá conta. Como é que eu faço? Tem que comprar uma licença de Oracle mais pesada, colocar servidores em pool. Vai ficar muito mais pesado. Esse tipo de preocupação que a gente não gosta de ter. Por isso que é bom software as a service. Você contrata o serviço. Não quero saber como é que é por trás. A empresa dá um jeito. Ela sabe como fazer. Bom, o que eu aprendi nesse tempo todo? Resumo rápido. Desenvolvimento de sistemas é muito demorado, embora talvez em software house seja mais ágil. Todo mundo fala em desenvolvimento ágil. Aqui na Unicamp eu só vejo lerdo. Por mais que eles falam que seja ágil, eu só vejo o resultado final. É 6 meses. Não sai nada antes de 6 meses. Se isso aí é ágil para vocês, para mim não. Como é que é possível isso? O levantamento de requisitos leva a vida inteira. Não é modo de dizer. Consultam não sei quantos clientes. Tá legal, parece ser muito bonito. Não é assim que ensinam em engenharia de software? Tá? Mas o que acontece é que levantam uma lista de detalhes excessivas com casos diferenciados para tudo quanto é cliente que não, o meu assim. O problema não é o processo de software nem de desenvolvimento. É que aqui na Unicamp, cada um acha que deve ser de um jeito diferente de um do outro. Isso que está errado na universidade não tem nada a ver com TI. É pura administração e gestão. Isso aqui eu tenho que acabar fazendo o seguinte, olha, um jeito bom, fácil. Nós vamos comprar um sistema XYZ, ele é assim e acabou-se. Se vire. Tem que ser assim. Se não tiver alguém falando desse jeito, com voz grossa desse jeito, essa universidade não toma vergonha na cara. Porque o que nós temos é um absurdo. Em cada lugar é diferente os procedimentos administrativos. Em cada unidade do Unicamp é diferente. Em cada órgão é diferente. Não tem nada padronizado. Por que nós fazemos software que está disponível em prateleira? Por que nós fazemos aqui? São perguntas que não têm resposta. Mas eu estou tentando, pelo menos o banal. Por exemplo, ERP, que é o software administrativo financeiro, nós estamos partindo seriamente, nós vamos contratar um serviço de fora. Vamos parar o desenvolvimento. Isso já está decidido. Custa dinheiro? Custa. Milhões de reais. O que ninguém sabe é, como é que na crise dessa nós vamos gastar milhões de reais com um sistema desse?
Se eu soubesse quanto custa o pessoal de TI que desenvolve esse sistema atual, mais o salário de todas essas unidades de compras que tem em todo lugar na DGA e nas unidades, o salário delas só para fazer uma compra de uma maneira extremamente chata para o cliente, que é pesada porque é cheia de burocracia, se vocês quiserem colocar-se na ponta do papel em reais, saberiam por que eu estou querendo substituir. Sai muito mais barato, como pagar milhões com um sistema profissional. Por que nós temos 70 data centers e equipes de TI? É outra pergunta que eu tenho que tentar responder, acabando com ela, desqualificando a pergunta. E acho que terminei. Acho que é isso. Estourei um pouco o tempo, desculpem pelo prazo, alguns já saíram. Se tiverem perguntas, estou sempre aberto, mas se quiserem fazer aqui, estou à disposição.